E a doutora Ellen, ela trabalha com crianças que estão no espectro, ela já deu diagnósticos vários, inclusive, ela é neuropediatra. Então, eu reuni todas as perguntas que vocês deixaram. Eu vou começar fazendo as perguntas são sobre medicamento, mas não só medicamento para autismo, medicamento para comorbidades, ansiedade, depressão, TDAH e outros. Vamos lá. Gostaria de saber sobre combinação de medicamentos para adultos autistas com TDAH. Sinto que há um conflito entre os dois. Como seria a medicação nesse caso? Bom, autismo por autismo, né, vamos falar assim, não tem remédio. É o que a gente já falou algumas vezes e que todos vocês sabem. Vamos pensar no adulto com TDAH ou adulto autista com TDAH, né? Mas a primeira indicação de medicação, pelo menos o que a gente tem disponível aqui no Brasil, né, dentre os que temos, nós temos, vou falar aqui os nomes comerciais, mas assim, eu não tenho nenhum merchan com ninguém, vou falar só para ficar mais fácil de exemplificar, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a Ritalina, que é de curtação, hoje tem Ritalina, Medato e Atenze no mercado. A gente tem a Ritalina LA, que dura 8 horas, mais ou menos. A gente tem o Concerta, que dura mais ou menos 15 horas, tá? Essas são as durações descritas em bula. E a gente tem o Venvance, que tem uma durabilidade de 12 horas. E no Brasil a gente tem o Venvance e tem um novo agora, que se não me engano chama Juvene, que é outra marca. Para adulto, a primeira escolha é o Venvance, que é a lisdexanfetamina. Até porque, geralmente, no adulto, a gente tem um TDAH de predomínio desatento. O percentual de casos de TDAH adulto é maior em relação à desatenção. Então, a primeira escolha quando a gente vai tratar adulto é o Venvance. Não que a gente não possa usar qualquer uma das outras 3 medicações, sem nenhum problema. Pode usar à vontade. Se quiser começar com outra como primeira escolha, tudo bem também. Mas alguns trabalhos trazem que o Venvance responde melhor para o adulto. Tanto em relação ao controle dos sintomas, como em relação aos efeitos colaterais. Se a gente for pensar daí em combinação, né, a gente tem que pensar em comorbidades. Como eu falei, o TEA não vai ter um remédio específico, mas talvez essa pessoa ela tenha uma ansiedade associada. Né? Então, a gente vai precisar colocar... É super comum, né? Na verdade, autista, ansioso, TDAH, é um combinho, né? Aí a gente precisa tratar as duas coisas, não dá para tratar só uma ou só outra. O que a gente vê muito na prática, né? Então, remédio para TDAH, ele tem uma chance maior de piorar a ansiedade. Então, se a gente tem o paciente que tem um TDAH e tem uma ansiedade, primeiro a gente costuma tratar a ansiedade, melhorar a ansiedade desse paciente. Quando tiver mais controladinha, daí a gente começa com um tratamento para o TDAH, com um psicoestimulante. Quando eu falo primeiro, a gente trata a ansiedade, esse primeiro é assim, introduz primeiro o remédio para ansiedade, vê a resposta no retorno, em 30 dias, mais ou menos, já vai ter uma boa resposta ao tratamento, e daí você começa com psicoestimulante. Porque se eu colocar primeiro o psicoestimulante, provavelmente eu vou ter um pico maior dessa ansiedade e o paciente às vezes não consegue manter o uso do psicoestimulante pelos efeitos colaterais, aumenta muito a irritabilidade, o nervosismo, os pensamentos parecem que ficam mais acelerados ainda, né? Então, tem alguns manejos que a gente vê tanto nas indicações de trabalhos, né, tanto na ciência, mas que a gente vê muito na prática, muita coisa a gente aprende na percepção do dia a dia. Né? E talvez por isso que você tenha essa percepção de que a medicação uma briga com a outra. Outra coisa que pode acontecer é ver se esse paciente é autista e TDAH, mas será que é só isso? Será que tem mais alguma coisa associada? E daí eu estou começando com um psicoestimulante para uma pessoa que talvez tenha uma bipolaridade associada, vai ter uma piora importante, né? Então, nem sempre é a medicação que está entrando em conflito, né? Pode ser que a gente esteja tratando coisas distintas, com medicações inadequadas. Paciente, por exemplo, que não tolera Venvance, né? Extremamente irritado. Ontem tive um paciente assim, ele responde bem do ponto de vista de agitação, mas ele fica extremamente irritado com Venvance, a ponto da gente colocar a risperidona para controlar o sintoma,
ter que aumentar a risperidona e mesmo assim não controlar. E daí chega num ponto que você fala, poxa, a gente está usando um remédio para tratar o efeito colateral de outro remédio. Até onde vale a pena, né? Então, precisa cuidar muito com isso na prática da neuropediatria e da psiquiatria, porque tem a resposta individual de cada paciente e a gente tem que zelar para não entupir esse paciente de remédio, porque vai ter efeito colateral. Sem dúvida vai ter efeito colateral. Então, às vezes, assim, para tudo, né? Quando a coisa está muito embolada, eu recebo em alguns momentos, assim, outras avaliações, eu falo, gente, esse paciente está tomando 5 remédios, daí, por onde eu começo? O que eu faço? E às vezes eu começo só diminuindo medicação, para eu conhecer o paciente, senão eu não consigo, a gente não sabe nem quem é esse paciente, porque ele está sob tanto efeito, isso está interagindo e, enfim, né? Então, tem que ser muito pontual e detalhada essa escolha, essas associações aí, quando a gente tem mais de uma comorbidade. Mas eu não tenho essa percepção que os remédios não se bicam, ao contrário, a minha percepção é que quando a gente foca no diagnóstico e não no sintoma, né, porque acho que esse é um grande erro da prática, focar em sintoma, não, a gente tem que focar no diagnóstico. Né? Eu foquei no diagnóstico, eu trato o diagnóstico, tem 1, 2, tem 3 diagnósticos associados, enfim, a gente vai precisar avaliar. Mas quando eu foco em tratar isso, as minhas combinações, elas vão, na maioria das vezes, ter um resultado muito positivo para o paciente. Se a gente for pensar no psicoestimulante, né, nos remédios usados para TDAH, a gente tem um perfil diferente já de efeito colateral, então aí a gente tem uma propensão à redução do apetite, a uma anorexia, né, enquanto esse remédio está fazendo efeito. Então, se eu uso um psicoestimulante de 4 horas, eu tenho uma criança 4 horas sem apetite. Se eu uso de 8, eu tenho 8 horas sem apetite, e assim sucessivamente. São remédios que o início do uso podem fazer dor de cabeça, cefaleia, palpitação e tremores. Esses são sintomas que tem que passar com 5 dias de uso, não podem permanecer, porque senão fica inviável manter a medicação. Podem desregular o sono do paciente, então por isso que a gente usa esses remédios geralmente de manhã ou ali na hora do almoço, né, a depender do tempo de duração de cada um deles, né, e alguns trabalhos mostram a longo prazo que a gente pode ter uma diminuição da estatura-alvo do paciente, que vai ser muito pequena, assim, menor de 2 centímetros na estatura-alvo final, mas que pode acontecer. Como eu já falei em outra pergunta, o psicoestimulante ele pode piorar quadros ansiosos e quadros depressivos, então em adolescente precisa tomar muito cuidado, porque existem alguns casos de uso dessas medicações, até com indução de suicídio, né, em pacientes que já tinham outras comorbidades. Então, em adolescente, a gente precisa ter muita cautela na hora de usar, sempre tratar antes as outras comorbidades para depois entrar com o psicoestimulante. Remédios para ansiedade em geral, vamos pensar aqui nos que a gente chama de ISRS, que são os inibidores da recaptação seletiva de serotonina. Então, são aqueles que fazem com que aumente a serotonina, que é um neurotransmissor lá no cérebro da gente. Então, a gente tem como efeitos colaterais mais proeminentes boca seca, às vezes epigastralgia, dor no estômago. Alguns pacientes soltam o intestino durante o início do sono. É muito relativa a questão do sono. Tem paciente que toma e tem sonolência, e tem paciente que toma e perde sono. Então, isso é até algo que deve ser orientado. Começou o remédio pela manhã e o paciente está sonolento, passa para a noite o remédio. É um efeito colateral que vai ajudar à noite. Começou durante a manhã e tá tudo bem, mantém de manhã. Não, Ellen, eu quero tomar o remédio à noite. Tudo bem, você pode testar tomar à noite, mas se você vê que te precipitou uma insônia, você tem que passar ele para de manhã, porque senão vai baixar a tua qualidade de sono, vai te causar outros males, né? Em relação ao apetite, essas medicações também são variáveis. Tem paciente que aumenta o apetite, tem paciente que diminui o apetite com os ISRS, e basicamente são esses, assim, os principais efeitos colaterais. Eu ia fazer mais uma pergunta do... Como é que é o nome mesmo do seu remédio, Rafa? Stratera. Atomoxetina. Ele causa aumento de apetite? Olha, ele é atomoxetina, né? O sal dele. Até onde eu sei, ele deveria causar a diminuição. Ai, Rafa. Pegou por você. Ele vai ver que você tá cozinhando muito bem.
Ele cozinha melhor do que eu. Ai, na minha Não, casa mentira. Eu cozinho melhor. Cozinho igual. Ah, alguém pergunta assim: pode falar sobre a medicação Êxodos? É indicado para pessoas autistas? Crianças também podem fazer uso dele? pode, criança também pode fazer uso. Lembrar que o Êxodos ele é usado principalmente para ansiedade e depressão, mas a gente também pode usar para toque, né? Não é a primeira escolha, mas também funciona bem para o toque. Mas as primeiras escolhas são para ansiedade e depressão, responde muito bem em criança. É a minha principal escolha quando eu tenho crianças com comorbidade com ansiedade e depressão. 85% das crianças respondem maravilhosamente bem, desde que você faça uma introdução lenta, né, que você não comece de uma vez. No adulto, às vezes, a gente começa 5 miligramas, né, que é meio comprimido de 10, espera uma semana, já aumenta para 10 miligramas. Em criança, isso nem sempre dá certo, eu começo com gotinhas, geralmente, tá? Essa é a minha visão, tá? Isso não é nenhuma orientação formal, é o que eu faço. Eu começo com 2 gotinhas e vou aumentando 2 em 2, gradualmente, até chegar em 8, 10, quanto eu precisar para aquela criança, 15, 20, enfim. E geralmente responde muito bem. Mas a gente tem que lembrar que qualquer um dos remédios para ansiedade podem causar um efeito colateral no início do uso, chamado de ansiedade paradoxal. E isso é relativamente mais comum em crianças do que em adultos. O que significa? Significa que nos primeiros 15, 20 dias de uso, essa criança vai piorar da ansiedade, vai ficar mais agitada, vai ficar mais irritada, vai ficar mais amedrontada do que ela estava. Tá? Então, se a gente não souber disso, a gente não vai tolerar e vai acabar tirando a medicação. Antes de começar a fazer efeito. Isso. Ritalina para TDAH, até quando usar? Como assim, até quando? Até quando precisar, até a dose que precisar. Lá, né? Até quando for necessário. Lembrar que o TDAH, quando a gente vai testar, ver se esse paciente consegue ficar sem, né? É geralmente quando está ali no início da adolescência. Então, entre os 12 e 14 anos, se o paciente está estável, a gente pode ir tentando aos poucos, e se o paciente se sente seguro, a família se sente segura, e claro, ele está super bem de comportamento, na escola está indo muito bem, né? Não tem nada de prejuízo. A gente pode tentar fazer redução gradual para ver se deixa sem. Não sei se essa foi a pergunta da pessoa. Então, quando a gente tira, quando a gente consegue tirar, é depois dos 12 anos, pela questão fisiológica de maturação do córtex cerebral. A região pré-frontal, né, do córtex da pessoa com TDAH, ela demora mais para maturar, para ficar amadurecida, do que de uma pessoa sem o TDAH. Então, enquanto em média a gente vai ter essa maturação entre 8 e 9 anos em crianças típicas, paciente com TDAH às vezes vai ser lá pelos 12 anos. Por isso que é depois dessa idade que a gente tenta retirar. E se a pergunta dessa pessoa foi até quando, no sentido de horário do dia, assim, eu não recomendo usar Ritalina depois das 3 da tarde, pelas questões que podem acontecer relacionadas à insônia. Obrigada, doutora. Foi um Imagina, prazer. eu que agradeço o convite mais uma vez. É sempre muito bom falar com você. Tchau, gente. Boa noite aí.